Olá, amigos. As cotações praticadas na pecuária bovina de corte têm dado sinais de recuperação após um bom período de baixa. Os preços futuros, que caíram até para R$ 295, agora trabalham na faixa de 324 contratos de abril e 347 contratos de outubro, sugerindo que o mercado pode ter deixado para trás o fundo. No entanto, ainda há muita insegurança e os próximos meses serão decisivos para definir a trajetória dos preços. Para nos ilustrar melhor esse cenário, nosso convidado é Gabriel Santos Gonçalves, especialista em gestão do agronegócio, sócio e consultor da Pecuarize. Seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer revê-lo. Eu agradeço o convite e quero poder esclarecer todas as dúvidas aí de vocês. Você sabe que eu estou atendendo pedidos, trazer você de volta, né? Fico muito contente aí com o feedback aí e poder retornar com vocês. Gabriel, como você avalia o atual mercado do boi gordo? A gente sabe que a pecuária é uma atividade que é feita de ciclos, né? E atualmente a gente enxerga o mercado de boi gordo como um ciclo ascendente, né? Então a gente está enxergando aquele ciclo, aquele momento de alta de preços, tá? Obviamente que nós ainda não chegamos, não atingimos o topo desse mercado, tá? Os picos de preço. Isso a gente enxerga facilmente quando a gente olha atualmente o montante de fêmeas que são abatidas, né? Que ainda são um montante relevante, né? Então, assim, não houve aquela retenção que deve existir, né? Que é quando a gente atinge o pico de preço. Então, a gente enxerga, como eu mencionei, um mercado ascendente, né? E com grandes perspectivas e boas perspectivas aí para o pecuarista. Algumas projeções indicam que o preço da arroba pode chegar ao final do ano entre R$ 400 e R$ 450. Você acredita nelas? O montante de 400, R$ 450, atualmente aqui dentro da Pecuarize, nós acreditamos que seja um pouco mais factível para o ano de 2026. O ciclo ele ainda está no momento de alta e está crescendo, né? Então, nós não tivemos esse volume grande de fêmeas que foram retidas, né? Ainda há um abate muito grande e na nossa visão isso faz com que ainda não seja o momento de acreditar em preços nesses patamares. Mas ao mesmo tempo nós não acreditamos que os preços eles vão representar uma queda ao longo de 2025, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento agora onde vai se encerrar a época das águas, né? E consequentemente espera-se que tenha um volume um pouco maior de animal no mercado, o que pode fazer com que o preço da arroba dê uma certa oscilada aí, né? Um pouquinho para baixo. Lógico que dependendo muito se essa oferta vai realmente acontecer, tá? Então, dentre esses fatores, a gente faz com que nós acreditamos que os picos de preço maiores, né, possam acontecer aí no ano de 2026. Tradicionalmente, quando o preço da arroba sobe, ele puxa todos os outros preços da pecuária de corte. Como é que o pecuarista pode se proteger aí quanto aos itens de reposição? O preço do boi gordo vai levar, consequentemente, o preço do bezerro, né, ou mesmo o preço da fêmea de reposição que a gente encontra no mercado. E para que o pecuarista possa se proteger disso, a primeira coisa que a gente fala, né, a lição de casa que deve ser feita é que ele conheça a operação dele, principalmente do ponto de vista de custos de produção, né? Porque quando ele tem um custo de produção enxuto, né? E aí a gente encontra indicadores no mercado, a própria pecuarista tem os seus indicadores de custo, e o pecuarista ele está dentro de uma margem relativamente tranquila, né, de operação, ou seja, ele está tendo uma margem positiva no negócio dele, isso faz com que ele consiga pagar um pouco mais por esses animais, né, que é consequência de preços de mercado, de ciclos de mercado aí da atividade, e com isso faz com que ele consiga, mesmo pagando esses preços um pouco mais elevados e passando por esses momentos de oscilação, né, a gente está buscando uma alta de preço, mas a gente sabe que isso pode oscilar um pouco, faz com que ele possa ficar com margens positivas, né? E lógico que também existem algumas ferramentas, né, que podem ser utilizadas aí,
como, por exemplo, ferramentas de mercado futuro, para que ele possa travar e conhecer ali a margem dele, desde que ele saiba o custo de produção dele, né? E com essa margem garantida, ele já consegue antecipadamente buscar no mercado e trabalhar aí, né, o mecanismo de compra que ele possa ter naqueles casos de pecuaristas em que dependem de reposição. Com as expectativas aí atuais para um valor da arroba aí mais para o meado do próximo semestre, você acha possível que o pecuarista consiga reembolsar o ágio que ele vai pegar pela frente? Olha, essa é uma pergunta um pouco complexa, né? Porque a gente sabe que a gente está passando por um momento, como eu mencionei aí, né, onde os preços estão crescendo e o preço do bezerro ele veio crescendo bastante. Tanto é que a gente viu recentemente, acompanhando aqui alguns clientes, preços de bezerro já na ordem de 14,50 o quilo, até R$ 15, né? Então, assim, isso mostra que com o preço atual, pagando esse preço no bezerro, diluir esse ágio começa a ficar um pouco mais complicado, né? E voltando para o assunto de margem que eu mencionei, a margem está começando a ficar um pouco estreita. Então a gente precisa que esse preço, né, esse aumento de preço se concretize para que o pagamento desse ágio seja concretizado, né? E é por isso que eu volto sempre naquela questão de gestão de custo, controle de operação, porque se eu tenho meus custos bem alinhados dentro da produção, isso me dá margem para trabalhar com ágios um pouco mais elevados, né? Então, eu acredito sim que nesse momento ele consiga pagar ainda esse ágio, mas tudo vai depender do que a gente vai ver agora no segundo semestre, se esses preços realmente vão alavancar, que tudo indica que sim. Gabriel, o mercado futuro ele pode ajudar a garantir margens da terminação, né, do boi pronto, mas também na fase de cria e recria, né? Exatamente. A ferramenta de mercado futuro, ela tem essa vantagem, né? Ela agrega isso para o negócio de poder fazer com que a gente consiga programar a nossa produção, programar a nossa receita, no sentido de estar protegido de custos, né? O fato de eu conseguir escalonar a minha produção e proteger essas margens, desde que eu conheça esses custos, faz com que a gente consiga trabalhar melhor a nossa reposição, né? A gente sabe que a ferramenta em si de mercado futuro ainda é pouco utilizada no Brasil, né? Se a gente for utilizar um montante de gado que é comercializado em bolsa, ainda é um volume pequeno, perto do montante total que a gente tem, né? Que é abatido, comercializado. Então a gente sabe que tem um potencial muito grande essa ferramenta e que ainda é muito desconhecida. Agora ela tem essa característica de poder agregar controle de margem, controle de produção e dar flexibilidade para que o pecuarista, sabendo da margem que ele já tem, né, protegendo o preço, seja através de contrato futuro, seja através de opções, né, e outras ferramentas aí que a gente tem disponível, trabalhar melhor essa reposição. A gente vai passar por um momento, por exemplo, né, de saída das águas aí, onde, como eu mencionei, a questão de disponibilidade de animais, né, há a possibilidade de se encontrar, às vezes, disponibilidade de bezerro, de garrote para fazer compra, reposição, em preços que ainda fiquem um pouco competitivos, né? Mas desde que a gente tenha um certo controle aí do que a gente tem de margem, né? Enfim, e para isso a ferramenta de mercado futuro vai auxiliar. Para a gente finalizar, tem muita lição de casa para o pecuarista se habilitar, trabalhar nesse mercado? O acesso ao mercado futuro ele é relativamente simples, né? Então, basicamente, utilizando aí, acessando uma corretora, um banco, né, ou um banco de investimentos, a pessoa física mesmo do produtor consegue comercializar animais. Então, assim, o acesso à ferramenta ele é disponível e é muito simples e prático, né? Agora, a lição de casa que ele tem que fazer, primeiramente, é conhecer o seu custo de produção. O que a gente vê em muitos casos é muita gente travando o preço de boi sem conhecer o custo de produção. Então, às vezes, eu vou numa ilusão, entre aspas, aí, de estar travando um preço bacana na bolsa, né? Garantindo, entre aspas, uma margem bacana, só que eu não sei o meu custo de produção. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter os meus custos de produção na ponta do lápis.
E junto com isso, ter o meu controle de indicadores zootécnicos, porque se eu sei os meus custos de produção e eu sei os meus indicadores zootécnicos, e quando eu falo indicadores zootécnicos, eu estou mencionando a base. Quantas arrobas eu produzo, qual o GMD global que eu tenho, né, que é o ganho médio diário na fazenda ou em determinada categoria, como por exemplo categorias de engorda. Tendo esses dados à mão, eu fico tranquilo, né, de saber que eu vou estar travando uma arroba a R$ 320 e que meu custo de produção é R$ 250 por arroba engordada, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter esses controles gerenciais de custos e controles zootécnicos na ponta da língua. É o primeiro passo. Gabriel, muito obrigado por suas análises. Eu agradeço aqui, né, de poder retornar com vocês e contem sempre com a gente. Eu falei com Gabriel Santos Gonçalves, especialista em gestão do agronegócio, sócio e consultor da Pecuarize. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição.